Pode começar, doutor. Bom, em havendo quórum legal, declaro aberta mais essa sessão do Tribunal Pleno, cumprimentando os ilustres auditores, nossa secretária Rita, os advogados e partes presentes, bem como todos aqueles que nos assistem pelo canal do YouTube. Trata-se da nossa primeira sessão do ano, e desde já advirto aos ilustres auditores que teremos um ano aí de muito trabalho, se Deus quiser, muitas competições, muitos problemas, muitos recursos, e certamente nos veremos muito mais vezes esse ano do que nos anos anteriores, aí, não obstante esse período pandêmico. Temos hoje apenas um processo, e vou chamar a julgamento. É o processo, deixa eu só confirmar o número, é o processo... É recurso 001/2020. O recurso 001, o processo 154 de 2021, recorrente ao Rio Branco, relator é o doutor Rogério Pimentel. Consulto, Rita, apenas se faz presente o recorrente ou seu representante, advogado. Não, presidente, o advogado que estava entrando é o doutor Joel. Não tem ninguém na sala. Tá ótimo. Então, eu passo a palavra ao doutor Rogério para que faça o relatório. Doutor Rogério, por gentileza. Ok, doutor, mais uma vez, boa noite a todos. Processo 154/2021, o recorrente Rio Branco Atlético Clube, o recorrido ao acordo da segunda comissão disciplinar do TJD. O relatório trata-se de um recurso voluntário interposto por Rio Branco Atlético Clube em face da decisão proferida pela segunda comissão disciplinar do TJD. Segundo consta dos autos, o recorrente foi penalizado pela segunda comissão disciplinar nas iras do artigo 206 do CBJD por ter dado causa ao atraso de 52 minutos para o início da partida realizada entre Rio Branco Atlético Clube e Aster Brasil Futebol Clube pela semifinal, jogo de ida do Campeonato Estadual Sub-17 de 2021. A denúncia narra que o recorrente teria dado causa ao atraso para o início da realização da partida em decorrência de outra partida que estava acontecendo no campo, conforme relato da súmula feita pelo árbitro principal, o senhor Rafael Lourenço de Oliveira. A súmula da partida, realizada em 30 de novembro de 2021, informa que a mesma teve o placar final de 1-1. A súmula online fornece outras informações relevantes acerca da realização da partida, relacionadas à arbitragem, cronologia, relação de jogadores, condição técnica, gols, cartões aplicados, dentre outras. Em julgamento realizado em 14 de dezembro de 2021, pela segunda comissão disciplinar do TJD, a recorrente foi condenada por maioria de votos nas iras do artigo 206 do CBJD, a multa de R$ 100 por minuto de atraso, totalizando R$ 5.200, com a aplicação do redutor do artigo 182 do CBJD, fixou-se a multa em R$ 2.600, com prazo para pagamento de 48 horas, sob pena de suspensão, comprovação do preparo recursal com a juntada do comprovante de pagamento de emolumentos e, por fim, o despacho de lavra do excelentíssimo presidente do TJD, Dr. Eduardo Chibli Salles Ramos, nomeando este auditor como relator dos autos. É um breve relatório. Passemos ao voto direto? Bom, o recorrente não está presente, só vou consultar o doutor Roger se ele gostaria de se manifestar.
Só para um breve esclarecimento, presidente, né? No caso aí do julgamento em questão, né, o clube recorre em relação à multa e também em relação à sua responsabilidade pelos fatos, né? Para fazer alguns esclarecimentos rápidos, né, no regulamento geral das competições da federação, o artigo 7º fala que, no caso das competições amadoras, deve prevalecer o entendimento do regulamento específico da competição. No regulamento específico da competição estadual sub-17 do ano passado, no artigo 32, quando fala lá das obrigações do mandante da partida, diz que, em relação ao campo de jogo, entre outras coisas, o mandante ele fica responsável por tomar providência para que os gramados tenham condições normais e o campo seja devidamente cercado por alambrado, que ele é responsável pela marcação do campo, que ele é responsável pelas condições do vestiário. E, a nosso ver, quando busca fazer essa transferência de responsabilidade, como está sendo feita aí no recurso, né, e que era a sua defesa em primeira instância, né, está tirando simplesmente a sua própria responsabilidade, uma vez que quem definiu o mando de campo foi o clube. Quem ajustou ou contratou com o proprietário do campo, no caso lá o Tupi ou o próprio Rogério pessoalmente, seria a obrigação, ela ainda continua sendo do mandante da partida, né? Então, mesmo que haja ali um erro do administrador do campo, a partir do momento que há indicação do mando de campo e o clube determina que aquele é o campo onde mandaria a partida, ele passa a ser o responsável por todos os acontecimentos dentro daquela praça desportiva. Então, seria mais ou menos como acontece, por exemplo, nos jogos profissionais, quando um jogo não acontece ou demora a acontecer por falta de ambulância ou pela demora da ambulância e tentam acreditar, por exemplo, a uma situação do terceiro que traria, por exemplo, uma ambulância, né? Mas, a partir do momento que há um contrato, esse contrato é firmado entre o clube e a instituição, no caso aí do aluguel do campo ou da cessão desse campo, para que o Rio Branco fizesse o seu mando de partida, independente da situação de ter uma outra partida ou não, é responsabilidade do mandante. Então, ele deveria ter tomado essas providências, cercado dessa situação. E, uma vez que ele assim não procedeu, continua sendo responsável pelo atraso e pela multa que foi combinada a ele, ainda em primeira instância. Em relação à multa, especificamente, um dos pontos do recurso diz respeito à não imposição da multa por se tratar de categoria amadora, e aí invocando o que está no artigo 170, parágrafo 2º do CBJD. No entanto, isso se aplica única e exclusivamente aos atletas, que são amadores, não profissionais, no caso, como está relacionado no código, e como não teriam uma remuneração, também não teriam como fazer frente ao pagamento de quaisquer multas que pudessem incidir contra eles. Então, especificamente nesse caso, também não se sustenta o recurso apresentado e, por isso, deve ser mantida, no entender da Procuradoria, todos os termos da condenação que veio de primeira instância, presidente. Obrigado, doutor Rodney. Pergunto aos auditores se há necessidade de algum esclarecimento ou se podemos passar ao voto, doutor Rogério. Doutor Joel, por favor, você tem a palavra. Boa noite. Primeiro, pedir desculpa pelo atraso, como eu antecipei, eu tenho um compromisso agora, mas eu tenho um pedido de esclarecimento de fato. Eu acho que ficou claro, mas só para sedimentar. Muito embora o campo seja do Tupi, mas o mando de campo nesse jogo era do Rio Branco, correto? É isso, doutor Rogério? Exatamente. Exatamente. Ok, satisfeito, presidente. Algum outro esclarecimento? Doutor Rogério, Vossa Excelência tem a palavra para voto.
Ok, vamos lá então. O recurso é tempestivo, encontra-se devidamente preparado, razão pela qual é conhecido, sendo recebido no seu duplo efeito. Como visto, o recorrente foi penalizado pela segunda comissão disciplinar nas iras do artigo 206 do CBJD, por supostamente ter dado causa ao atraso de 52 minutos para o início da partida realizada entre a sua agremiação e a Associação Aster Brasil, pela semifinal, jogo de ida do Campeonato Estadual Sub-17 de 2021. Inicialmente, vejamos o teor do artigo 206 do CBJD, que eu peço venha aos colegas para ler ao menos o caput. Artigo 206, dar causa ao atraso do início da realização da partida, prova ou equivalente, ou deixar de apresentar sua equipe em campo até a hora marcada para o início e reinício da partida. O recorrente sustenta que não poderia ser penalizado, pois quem deu causa ao atraso foi o responsável pelo campo, o senhor Rogério Pedrini, presidente do Tupi Esporte Clube, que teria marcado a realização de 2 partidas para o mesmo local. Diz também que não poderia ser penalizado pela responsabilidade exclusiva de terceiro e que não concorreu para a ocorrência do ato. Aduz que a legislação estabelece que não há previsão expressa de que o mandante será automaticamente penalizado, sustenta ainda que não poderia ser penalizado com a pena pecuniária, já que a competição não é profissional, ou seja, trata-se de um campeonato amador e com atletas exclusivamente menores de idade, a teor do que dispõe o artigo 170 do CBJD, e, ao final, requer que o presente recurso seja recebido no duplo efeito. Pois bem, a questão resume-se à verificação da ocorrência do atraso e a quem atribuir tal responsabilidade. Depreende-se dos autos que a súmula online traz relevantes informações relacionadas à realização da partida, no que se refere à arbitragem, à cronologia, à relação de jogadores, à comissão técnica, os gols, os cartões aplicados, dentre outras informações relevantes. Nele, o árbitro principal da partida, realizada em 30 de novembro de 2021, senhor Rafael Lourenço de Oliveira, de fato informa a existência de um atraso para o início da mesma, que de fato ocorrera às 14 horas e 22 minutos, quando estaria programada para ocorrer às 13h30. Quanto às razões do atraso, o árbitro principal relata o suposto motivo, abre aspas, a partida teve um atraso de 52 minutos, pois o campo de jogo não estava liberado no horário previsto, devido a uma partida de um outro campeonato que estava acontecendo no campo. Em consulta ao responsável, o senhor Rogério Pedrini, presidente do Tupi, diz ainda o árbitro, que estava presente no local, a equipe de arbitragem foi informada de que deveria esperar o término da partida para iniciar a outra. Fecha aspas. Dessa forma, resta incontroversa a ocorrência de atraso, já que a partida tiver início às 14h22, quando, repito, deveria acontecer às 13h30, ou seja, 52 minutos após. No que se refere às responsabilidades pela ocorrência do atraso, a coisa não parece tão clara. Como visto, a denúncia atribuiu à recorrente a responsabilidade pelo atraso no início da partida, cujo entendimento for acolhido
por maioria de votos, pela douta comissão disciplinar, quando lá foi julgado. Tanto que a recorrente fora apenada a multa de R$ 100 por minuto de atraso. Com a devida vênia, a questão não parece tão simples assim. É que no próprio relato da súmula em destaque, o árbitro da partida faz uma clara referência ao motivo do atraso, afirmando expressamente que o campo não estava liberado no horário previsto, devido a uma realização de uma partida de um outro campeonato, sendo tais informações, como já visto, fornecidos pelo responsável pelo campo, o senhor Rogério Pedrinho, presidente do Esporte Clube Tupi, que estava presente naquela ocasião. Com efeito, não me parece razoável atribuir ao recorrente e mandante da partida a responsabilidade pela ocorrência do atraso, normalmente quando a informação fornecida pelo responsável aponta em sentido contrário. Se não há nos autos a informação ou a identificação de quem teria sido a responsabilidade pela confusão na marcação dos horários das partidas de campeonatos distintos, esta não pode ser atribuída ao recorrente apenas por ser a mandante da partida. Não fosse isso, o caput do artigo 206 do CPJD tipifica duas condutas antijurídicas muito claras. São elas, abre aspas, dar causa ao início do dar causa ao atraso do início da realização da partida, fecha aspas, ou, abre aspas, deixar de apresentar a sua equipe em campo até a hora marcada para o início ou reinício da partida, fecha aspas. Não há nos autos nenhuma comprovação de que a recorrente tenha dado causa ou sequer contribuído para o atraso no início da realização da partida. As informações, aliás, apontam em sentido diametralmente oposto. Logo, sob os ombros da recorrente, não poderia incidir a responsabilidade exclusiva ocasionada por um terceiro, ainda que de fato não tenha sido identificado. Não fosse isso, não há um elemento sequer que possa indicar que a equipe recorrente tenha contribuído para a ocorrência do atraso. Quanto ao atraso na apresentação da equipe recorrente, até a hora marcada para o início da partida, também não parece ter ocorrido, já que as informações que surgem da súmula dão conta de que não houve atraso por parte de nenhuma das agremiações. Como visto, o comportamento da recorrente noticiada nos autos não se coaduna com nenhuma das condutas antijurídicas previstas no artigo 206 do CPJD. Assim, considerando as informações constantes dos autos, em especial aquelas advindas da súmula online e ainda a míngua de outras provas em sentido contrário, eu estou dando provimento ao recurso voluntário interposto por Rio Branco Atlético Clube para reformar a decisão proferida pela segunda comissão disciplinar e a absolvê-lo das ilhas do artigo 206 do CBJD, julgando improcedente a denúncia quanto ao recorrente. É como voto, presidente. Eu vou pedir vênia ao doutor Felipe e aos demais auditores, e atendendo à solicitação de outros auditores que têm compromissos já previamente agendados, mas que fizeram questão de comparecer ao julgamento e por terem, obviamente, participado do relatório e de se manifestado no sentido de terem condições de voto, eu vou inverter a ordem, caso não haja oposição dos colegas. E passo a palavra ao doutor Tiago, para que profira voto.
Presidente, muito obrigado pela oportunidade, dando um abraço em todos os colegas pela primeira sessão. Ouvi atentamente as manifestações do nobre colega relator e entendo por acompanhá-lo na íntegra. Também atendendo o pedido de deferência, eu passo a palavra ao doutor Joel. Boa noite, presidente. Boa noite, doutor Rogério. Acompanhei atentamente o relatório do senhor e eu estou por isso que o Kelly havia pedido uma preferência para o presidente para votar antes, mas me coube, eu havia atentamente e eu vou ousar discordar da conclusão de Vossa Excelência, porque na minha visão, eu li o processo, ouvi atentamente o voto, e por isso que eu fiz questão de pedir esclarecimento de fato, porque o Rio Branco, como mandante do clube, ele assume o ônus e a responsabilidade de ter contratado e escolhido aquele campo. Se algum problema houve administrativo do campo, o ônus é daquele que contratou. Se não foi culpa dele ou foi culpa do contratado, em ação de regresso ou possível prejuízo, ele busque o regresso dele. Mas perante essa justiça esportiva, entendo que a condenação deve ser mantida. E entendo também por não se aplicar o 170, parágrafo 2º, salvo engano, porque não se aplica aos clubes, sim aos atletas não profissionais. Então, ousando discordar de Vossa Excelência, que é uma referência para esse tribunal, mas neste caso específico, eu vou ousar discordar e vou abrir divergência. Portanto, após o voto do doutor Tiago acompanhando o relator, no sentido de dar provimento ao recurso e reformar a decisão, abriu divergência do doutor Joel, votando no sentido de negar provimento ao recurso. Passo, então, agora a palavra ao nosso vice-presidente, doutor Felipe Moraes Mata. Boa noite ao presidente, Rita, mais membros desse tribunal. Ouvi atentamente o relatório, li também todo o processo com muita cautela e, em sentido contrário ao relator, apesar de admirá-lo imensamente e respeito imenso que tenho, eu também entendo no mesmo sentido que o doutor Joel, da divergência que foi aberta, por conta de o responsável do campo ser, de fato, o Rio Branco. E se, porventura, houve algum tipo de problema com o início da partida, competia exclusivamente ao Rio Branco solucionar esse problema para que a partida fosse imediatamente iniciada. É bom que se lembrar que a gente está envolvendo aqui várias pessoas, não só do Rio Branco, como do Clube Aster, árbitros, enfim, é toda uma organização que está ligada a isso e tendo a responsabilidade, o Rio Branco assumindo a responsabilidade ao ingressar no campeonato para que possa zelar para a realização dos jogos, cumprindo fielmente com os horários estabelecidos, competia exclusivamente, de fato, a ele. E, nesse sentido, não vejo possibilidade de eximir a responsabilidade do Rio Branco, invocando culpa de terceiro, por conta dessa responsabilidade ser exclusiva dele e o não ser do Tupi, apesar do Tupi estar utilizando o campo, o Rio Branco deveria providenciar a disponibilização imediata do campo. Então, por conta disso, eu vou acompanhar a divergência do doutor Joel e, no mesmo sentido, também quanto à não aplicação da previsão do artigo 170, parágrafo 2º, que o isentaria de qualquer tipo de penalidade pecuniária. Entendo que a votação foi perfeita. Saliento ainda, inclusive, que não houve apresentação de defesa
no primeiro grau, da mesma forma que não se fez presente aqui, motivo pelo qual me vejo obrigado a realizar o voto conhecendo o recurso e desprovendo o mesmo. Bom, passo agora a palavra ao doutor Osíris. Ouvi atentamente o relatório e também a manifestação e voto dos que me antecederam. Eu comungo inteiramente com o entendimento do ilustre relator. Está devidamente comprovado nos autos que o recorrente não deu causa ao atraso para início da partida, inclusive registrado pelo árbitro central. Ora, é como, vamos dar um exemplo, o clube vai comunicar à Polícia Militar para fazer a segurança do jogo, fica tudo certinho, se faz a divulgação, como também no caso do campo, foi feita a divulgação antecipadamente, que lá o jogo seria naquele campo, tudo. Então, o clube, antes do jogo, já provou que tomou as providências que lhe cabia tomar. Ora, aí a Polícia Militar resolve preciso não comparecer ao jogo. O jogo não se realiza por esse motivo. Eu pergunto, o clube pode ser responsabilizado? Claro que não. Ele não deu causa a isso. Ele tomou todas as providências que cabia. Mesma coisa com relação ao campo. Ele tomou todas as providências, tanto que houve a divulgação que o jogo seria realizado naquele campo, naquele horário, tudo direitinho. Ora, é evidente que a culpa está comprovada nos autos que foi do presidente do Tupi. E eu acho estranho que ele não tenha sido penalizado, porque eu entendo o seguinte, no momento que ele cede o campo, assume o compromisso e libera o campo para esse jogo, ele tem que ser responsabilizado, porque é como o doutor Felipe ressaltou, envolve um monte de coisa, um monte de providências, e ele não pode simplesmente, ao bel prazer, dizer assim, não, eu cedi para outro jogo aí, e vocês esperam o jogo terminar para começar o jogo que estava oficialmente marcado para aquele horário, que não pôde acontecer. Então, eu concordo plenamente com o entendimento do ilustre relator, o parabenizo, foi um trabalho belíssimo que ele fez, e eu voto em toto com o relator. Bom, só para atualizar, então nós temos o voto do doutor Rogério, dando provimento ao recurso para reformar a decisão e absolver o recorrente das vias do artigo 206, tendo sido acompanhado pelo doutor Tiago e agora pelo doutor Osíris. Inaugurando a divergência, o doutor Joel negou o provimento integralmente ao recurso, no que foi acompanhado pelo doutor Felipe. Então, temos aí 3 votos pelo provimento e 2 votos pelo desprovimento, e eu passo a palavra ao doutor Lúcio. Boa noite a todos. Eu ouvi atentamente o relatório, eu vi a sustentação do procurador, sustentando a condenação. Eu vou acompanhar o voto do relator. Por quê? O procurador falou no Estatuto da Competição. Ele disse que o clube é responsável por arranjar o campo, indicar o campo, tudo bem. Dentro do estádio, nesse dia, estavam membros da federação, delegados da partida, geralmente chegam sempre cedo, já com a preliminar. Todos teriam, para mim, no meu ver, que deu o horário, teria que entrar em campo as 2 equipes. Se o Rio Branco estava à disposição dos vestiários para entrar em campo, como ele falou que estava, eu vejo que ele não deu causa também ao atraso. E nós estávamos discutindo antes até sobre, antes desse julgamento, sobre causas que estavam de você fazer uma transação, sobre punições. Eu vejo que um caso desse não seria, eu não vi
dos meus 20 anos aí de federação, eu não vi uma condenação desse tipo no profissional. Nesse valor, por essa causa, ainda com a súmula toda a favor do time mandante. Então, eu vou acompanhar o relator na integridade do voto dele. Eu achei também que a Procuradoria fez o seu papel, mas eu vou com o relator. Obrigado, doutor Lúcio. Passo, então, a palavra ao doutor Gabriel. Boa noite, presidente, caros colegas auditores. Hoje é um dia muito especial, além de ser a primeira sessão do ano. Hoje está nos acompanhando aqui na plateia, mesmo que virtual, a Luísa, que é minha estagiária na área do direito desportivo, que é mais uma jovem acadêmica que veio acompanhar os trabalhos do tribunal, aprender e adentrar mais um pouco essa área, e nada melhor do que um julgamento como esse, de alta qualidade e alto nível, a qual pude ouvir atentamente aqui os decanos do tribunal e também os novos membros. Eu tenho que ser coeso com os meus entendimentos passados. Eu, como todos sabem, fiz parte das comissões disciplinares e esse tipo de processo acontecia muito. Havia sempre essa denúncia e eu sempre entendi que existe uma negociação entre particulares onde há uma contratação de mando de campo. E essa contratação do mando de campo, ela é objetiva e é muito clara. Você tem que indicar o seu mando de campo. A súmula, ela cumpre um requisito importante, inclusive do próprio Regulamento Geral das Competições, no artigo 43, que diz que os árbitros necessitam indicar o motivo da causa do atraso. O motivo da causa do atraso está realmente descrito, que é a situação relacionada a que havia uma outra partida e que o dono, o proprietário do estádio, disse que só iria começar depois que ela terminasse. Entretanto, o Rio Branco deveria ter apresentado aqui, inclusive, um contrato de aluguel, a qual dispõe algumas situações importantes, demonstrando se era exclusividade nesse dia, e houve uma invasão de campo, se ele tomou esses cuidados, porque o clube precisa tomar esses cuidados. A partir do momento que ele se torna mandante, e isso nós estamos falando de regra utilizada pela FIFA, regra utilizada pela CBF, regra utilizada pelo regulamento das competições da Federação de Futebol do Espírito Santo. Isso é regra básica. Quem é o mandante é aquele que é responsável pelo gramado. E aí a própria Procuradoria citou o artigo 32, né, do regulamento específico, a qual, inclusive, cito que a Procuradoria, em primeira instância, poderia ter denunciado o clube na ofensa do 191, e não o fez, só apenas no 206. Porque há uma ofensa ao regulamento quando o campo não está desimpedido. Não era para ter qualquer tipo de evento anterior a essa partida. Então, o clube mandante se torna responsável. E vamos aqui específicos para uma questão legalista, que o artigo 206 não prevê a excludente de responsabilidade por culpa de terceiro. Ela é bem clara. Ela é específica no sentido de que dá atraso ao jogo, quem deu atraso ao jogo é o mandante. Então, eu peço vênia, por exemplo, ao entendimento do doutor Lúcio, que ele falou, o clube estava pronto para entrar. O clube estava pronto, mas o mandante, que era o próprio clube, não tomou o cuidado para que isso acontecesse. O campo não estava livre. Foi um fato superveniente? Foi um fato de força maior que alguém invadiu o campo? Não, foi um aluguel anterior. Bom, se o mandante do jogo, o dono do estádio, porque a partir do momento que você contrata a partida, você se torna dono daquele estádio, do espetáculo, você tem que controlar o campo, você tem que ter o controle desse campo. E o mandante do jogo acabou de falar aqui na súmula que ele não tem o controle do campo. Aí eu entro até no estatuto do torcedor, que pode ter uma ofensa à própria torcida, um conflito. Claro que aí eu estaria exagerando, porque a gente está falando de um campeonato de sub-20. Mas se chega uma questão dessa do profissional, é complicado. E aí eu também peço vênia para discordar do doutor Osíris, no sentido de que, se a PM não vai. Aí é uma questão que não está relacionada ao clube, realmente. A polícia decidiu não ir. O que o clube pode fazer? A própria Estatuto do Torcedor e o Regulamento Geral de Competições falam, não pode começar a partida.
Então, em via de regra, ele não está dando um atraso. Atraso seria se o clube não teve o cuidado de convocar a polícia. E aí já tivemos casos nesse sentido nesse tribunal. A polícia não está presente é um problema, desde que o clube solicitou, viu os ofícios necessários da própria federação. No caso em tela, não. É um caso completamente divergente. O clube tinha o poder, ele é o mandante. Então, se você utilizar o artigo 206 no seu caput, que foi a denúncia, que é dar causa ao início da realização da partida, prova equivalente. Ou deixar de apresentar a sua equipe no campo até a hora marcada. Não deixou de apresentar a equipe na hora marcada, a equipe estava lá. O maior problema foi que não conseguiu ter o jogo. Por quê? Porque o campo estava ocupado. É a mesma coisa que eu aluguei a minha residência para alguém fazer uma festa, aí na hora marcada não podem entrar porque eu estou fazendo uma outra festa que tem que terminar. É uma coisa que não faz sentido. Isso é uma falta de respeito, inclusive, com o próprio torcedor, com as torcidas da família que estão lá esperando. Então, é um problema muito sério com relação a isso. Então, eu acho que o clube tem responsabilidade, sim. O artigo 206, na forma legal e interpretativa, não dá a excludente de responsabilidade, isso é muito evidente. Inclusive, ela aponta causas graves, mas não fala em questões relacionadas à responsabilidade de terceiro. O clube mesmo não prova que é uma responsabilidade de terceiro. A súmula, ela menciona que o Rogério não deixou entrar na partida. Agora, por que não exigiu o cumprimento do contrato? Fez prova disso, de que vai cobrar do Tupi, como foi muito bem mencionado pelo doutor Felipe, ação de regresso. Ele pode exigir. Agora, nós estamos abrindo um precedente, se autorizar essa questão, de que qualquer atraso futuro, porque teve alguma partida anterior, podemos sim absolver o clube, porque foi culpa de terceiro, a qual não está previsto no CBJD. Sem contar que o próprio artigo 2º do próprio CBJ, do primeiro, perdão, parágrafo 1º, naquele que estabelece sobre aqueles que estão submetidos ao código, em via de regra, você não pode aplicar nenhuma penalidade àquele que é o proprietário do estádio, mas ao mandante pode. Então, se você não punir o mandante, atrasos como esse vão ser sempre recorrentes. Então, eu entendo que há sim responsabilidade do Rio Branco no atraso. Ele deve cuidar para que isso não se repita, senão isso vai acontecer por vários motivos. Tá? E, às vezes, se tiver uma outra partida no início, que ofenda aqui a questão do parágrafo 2º, quando ele fala que se a infração resultar em benefício ou prejuízo esportivo, quando ele espera um outro resultado, como é que vai haver defesa? Pode-se dizer que houve um atraso. O Rio Branco sequer trouxe o próprio presidente do Tupi para poder falar alguma coisa. Ele alegou a existência de má-fé? Não. Ele disse só que tinha um outro jogo anterior. Não teve o cuidado. Da próxima vez, para todos os clubes, não apenas para o Rio Branco, que isso fique bem claro, que se preocupem com essa questão. E devem se preocupar com isso para que não ocorra novamente. Com relação à aplicação do 170, parágrafo 2º do CBJD, é incabível, porque ela menciona claramente que é uma questão de não aplicar pena pecuniária a atletas não profissionais, para deixar isso bem claro, e levando em consideração que a própria decisão já aplicou uma penalidade com o redutor do 182, quando ele entendeu que o Rio Branco, por estar numa competição de amadores, poderia ter sua pena reduzida ao meio. E aí o próprio recurso ele menciona no sentido de que deveria se aplicar o 182A na interpretação do julgador, do auditor. Ele aplicou esse entendimento, porque a própria aplicação da pena, ela parte de R$100 a 1.000. Ele entendeu a pena mínima de R$100 por minuto. Porque é isso que o artigo fala na pena. Então, não houve um exagero da pena, pelo contrário, o CBJD foi devidamente aplicado, razão pela qual eu estou acompanhando a divergência, senhor presidente, para negar provimento no todo no recurso. Ok? Posso fazer só uma parte, presidente, em relação ao voto? Na verdade, nós temos um negócio jurídico aqui em que as partes envolvidas são exclusivamente as pessoas jurídicas que estão designadas para a realização da partida. O Rio Branco e
o outro time que agora eu saí aqui, que é o Alerj, como é que é? Aster, perdão. Então, você tem uma partida disputada entre o Rio Branco e o Aster, e você vai disputar essa partida no campo de um terceiro time. Esse terceiro time não possui vinculação jurídica alguma para poder fazer parte ou assumir qualquer tipo de responsabilidade diretamente com a federação, com essa justiça desportiva. Da mesma forma, a gente pode traçar um paralelo nos jogos que são realizados no Campeonato Carioca, por exemplo, quando eles vinham disputar aqui no campo da Desportiva, e se porventura o jogo do Fluminense e Vasco fosse designado para ser realizado aqui no campo da Desportiva, o que está querendo ser dito é que competia ao Tribunal Desportivo do Rio de Janeiro aplicar uma pena à Desportiva, uma pessoa completamente diversa da relação jurídica que deve assumir a responsabilidade. Então, traçando esse paralelo, parece bem clara a responsabilidade, de fato, do Rio Branco. Eu acho que fica mais simples de compreender, pelo menos no meu entender. Eu respeito, claro, o posicionamento do relator e de todos que acompanharam. Mas, dessa forma, eu acho que seria mais didático para a gente poder compreender e concluir essa votação. Perfeito, doutor Felipe. Eu coaduno do mesmo entendimento e do mesmo exemplo. Bom, o doutor Gabriel votou no sentido de negar provimento ao recurso, acompanhando a divergência. Embora o julgamento já esteja definido, eu vou fazer umas considerações bem breves aqui. Por tudo que foi dito, ficou demonstrado, obviamente, que houve o atraso, né? Isso é um fato inconteste, né? O próprio clube, o próprio recorrente reconhece que houve esse atraso, e aí, a partir desse momento, a gente entra numa linha muito estreita sobre essa questão da responsabilidade e até mesmo da capacidade dos envolvidos em adotarem providências, né, sempre que ocorridos esses atrasos. Eu parto do princípio que, nesses casos, a responsabilidade ela é objetiva. Então, quem tem a responsabilidade por deixar a praça em condições de realização da partida, ele tendo essa responsabilidade, qualquer fato, enfim, qualquer intercorrência depende aí de prova realmente robusta. Então, como foi mencionado, um caso da Polícia Militar devidamente comunicada, avisada, confirmando a participação, a presença no estádio, porventura foi atender uma ocorrência. Já tivemos casos aqui da ambulância atrasar, porque no caminho para o estádio ela teve que parar para atender uma ocorrência. Então, assim, aí sim eu acho que temos condições de afastar essa responsabilidade objetiva, vamos dizer assim. Em não sendo esse o caso, caberia ao clube, obviamente que se o dono do campo disse que não iria ocorrer a partida naquele horário, e, enfim, não teria como paralisar a partida que estava acontecendo anteriormente, eu também entendo essa circunstância, mas eu acho que caberia, então, ao recorrente a adoção de algumas medidas complementares. Nós tivemos um atraso de 50 minutos, havia aí um calendário previamente estabelecido, certamente quando ele fechou com o clube, ou ainda que não tivesse conhecimento, deveria ter, de que haveria um cronograma de partidas, daquela mesma competição naquele mesmo campo. Então, assim, na eventualidade de atraso, acho que ele poderia ter adotado algumas medidas, como uma comunicação à federação, o registro de que compareceu ao campo, estava ocorrendo uma partida e que foi informado, enfim, para que fosse realmente afastada essa responsabilidade. Porque, não sendo uma hipótese muito específica, como eu citei esse caso da ambulância, que a caminho do estádio teve que parar para prestar um atendimento, quase nunca nós conseguiríamos punir os clubes por atraso,
porque sempre vai haver uma justificativa, obviamente. Ah, o ônibus quebrou. Ah, tá, mas o ônibus quebrou, mas e daí? Você deveria saísse mais cedo, para que se o ônibus tivesse furado o pneu, você teria condições de chegar a tempo. Esse tipo perdão, esse tipo de cuidado que eu acho que os clubes devem sim tomar. Então, eu parto do princípio que o afastamento dessa responsabilidade é sempre uma medida de exceção. A regra a responsabilidade é do clube mandante, ponto. No caso específico, eu não acho que que não houveram aí fatos e nem atos do próprio recorrente no sentido de afastar essa responsabilidade, né? Adotando providências, como eu citei alguns exemplos aqui de comunicação, contato prévio com a federação, formaliza um e-mail, uma mensagem, um WhatsApp, dizendo, olha, eu cheguei no campo e está tendo outra partida, vai atrasar, comunica o árbitro, enfim, algo nesse sentido. Até porque, como eu disse, o clube também não poderia entrar e expulsar quem tivesse a partida estava correndo anteriormente. Então, eu compactuo desse entendimento de que realmente tem que haver uma circunstância muito específica com relação à aplicação do artigo 170, parágrafo 2º, obviamente que isso ele aplica-se apenas aos atletas e não às entidades de prática desportiva. Então, como eu disse, uma linha muito tênue aí entre, e de certa forma, um critério muito subjetivo, né, com relação a essa. Se o que foi feito atende aos requisitos para afastar a responsabilidade ou não. Então, assim, respeito, compartilho em vários pontos com o que foi dito pelo relator e por aqueles que também pensam nesse mesmo sentido, mas nesse caso específico, eu acho que não houveram aí fatos ou atos que realmente afastassem essa responsabilidade. Então, é por isso que, pedindo vênia aos demais que entendem em sentido contrário, eu também vou acompanhar a divergência. Só um esclarecimento, o artigo, deixa eu abrir aqui, o artigo 131 diz que, nos casos de empate da votação, o presidente é atribuído o voto de desempate, salvo quando se tratar de imposição de qualquer das medidas disciplinares relacionadas no artigo 170. Então, obviamente, não seria aí, em se tratando da aplicação de multa, e estando a multa entre as medidas disciplinares previstas no artigo 170, não há esse voto de Minerva, diríamos assim, do presidente. E ainda que assim não fosse, eu entendo que esse voto de desempate seria apenas no caso de já estar empatado o julgamento antes do meu voto. Eu entendo que o voto do presidente não tem um poder duplo. Eu empatei a votação, como agora em 4-4, e aí eu dou um segundo voto para desempatar. Eu não compactuo desse entendimento. Se, obviamente, estiver de 4-4, aí sim o voto do presidente que prevaleceria, né? Nesse caso, constitui a maioria. Mas, de qualquer forma, em sendo uma das hipóteses do artigo 170, ainda que se aplicasse esse entendimento, não há esse voto de Minerva, enfim, ou esse voto de qualidade no presente caso. Então, fica proclamado o resultado. O Tribunal Pleno, por maioria de votos, deu provimento ao recurso para reformar a decisão da comissão disciplinar e absolver o clube recorrente das iras do artigo 206, do CBJD, nos termos do voto do relator, no que foi acompanhado pelos doutores Tiago, Osíris e Lúcio. Vencidos, portanto, os auditores Joel, Felipe, Gabriel e Eduardo, que negavam provimento ao recurso. Fica, portanto, proclamado o resultado, encerrada a nossa sessão. Senhor presidente? Pois não, doutor Gabriel? Desculpa, só uma dúvida que eu acho que eu me perdi aqui. Na verdade, não foi por maioria ou foi por igualdade de votos? Não, por maioria, né? Não, foi igualdade de votos, não foi maioria. Houve empate. Como o empate absolveu, está certo o resultado, mas eu entendo. Não sei, eu entendo que é empate, não maioria, porque não houve uma maioria. Vamos mudar, então, para realmente ficar mais claro, né? Porque senão fica 4-4, então o tribunal entendeu por dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator,
no que foi acompanhado pelos doutores Tiago, Osíris e Lúcio, que deram provimento ao recurso. Enfim, como já mencionado, vencidos os doutores Joel, Felipe, Gabriel e Eduardo, que negavam provimento ao recurso. E nos termos do artigo 132 do CBJD, não obstante o empate na votação, prevalece, portanto, os votos mais favoráveis ao denunciado. Correto, doutor Gabriel? Perfeito. Eu fiz esse apontamento um pouco técnico aqui para fins de jurisprudência que a gente possa vir a fazer depois. Talvez, se tiver maioria, possa dar alguma divergência na hora da apuração. Verdade. Então, fica proclamado o empate, e aí, nos termos do artigo 132, prevalece o voto mais favorável ao recorrente, no caso, o voto do relator, que deu provimento ao recurso para absolver o clube recorrente das ilhas do artigo 206. Então, fica, portanto, proclamado o resultado. Agradeço a presença de todos, faço o registro novamente da doutora Luísa Ferreira, que acompanha pela primeira vez a nossa sessão. Seja muito bem-vinda. Fica desde já o convite para que possa participar das demais. Tenha certeza que tem um grande professor, um dos maiores juristas do direito desportivo no país, muito respeitado. Eu sou testemunha disso. Ouvi testemunhos aí dos mais respeitados, dos mais renomados. O doutor Felipe também teve essa oportunidade. Mais renomados nomes aí do direito desportivo no país, referendando e elogiando o nome do doutor Gabriel. Então, agradeço também a presença de Vossa Excelência e está desde já convidada para todas as sessões subsequentes. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Ok, boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau.